Olá, estamos ao vivo para mais uma edição do Profissionais de Futuro. Meu nome é Tia Miyamashita, sou uma caçadora de desperdícios, especialista em Mottainai. E você é meu convidado para mais um bate-papo aqui com uma profissional emergente, alguém que se redescobriu, que se reinventou. Oi, Kevlin, tudo bom? Quanta coisa boa aqui, reencontrando pessoas, estou bem feliz. Todos os dias às 2 da tarde a gente tem esse encontro aqui. Hoje nós vamos conhecer uma educadora emocional. Vocês acham que é importante? Gente, tudo que a gente vem falado sobre o futuro das profissões, e ontem o Daniel Pezzi falou, Jamie, depois daquele bate-papo que a gente teve, eu fiquei pensando que não é o profissional do futuro, a gente está cuidando do ser humano do futuro. Aí eu falei, cara, é isso mesmo. Tem tudo a ver, a gente está falando de uma formação do ser humano do futuro, né? Porque, Ana Russo entrando, pede a solicitação, Ana Russo. Ela já vai pedir a solicitação e a gente vai falando. E vocês, como estão? Quero lembrar que todos os episódios comentar também. Feliz. Ô, Marta, tudo bom? Seja bem-vinda. Hoje eu ia usar até um. Hoje eu tô, como eu disse, tô natural, né? Tô sem filtro, sem maquiagem, sem nada. Desapego também. Vamos lá, visualizou. Na Russo. Vamos ver se ela vai entrar. Fiz o pedido. De vez em quando eu uso o filtro. Mas hoje eu não fiz, não. Ela vai entrar daqui a pouquinho. Cheguei! Tá me ouvindo? Tô te ouvindo super bem. Deixa eu só ajustar aqui a câmera para poder. Estão me vendo bem? Eu Tô tô. tentando só ver a melhor luz, né? Porque é a minha estreia num programa de entrevista e eu quero dar o melhor de si, como dizem, né? Por aí. Eu quero dar o melhor de si nessa entrevista, inclusive a minha cara. Deixa eu ver se a luz vai ficar melhor eu sentando do outro lado. Vamos ver aqui, vamos inverter. O parabéns do meu filho foi online, porque ele fez aniversário na quarentena. O Gabriel? E aí a gente... o Nicolas, o pequenininho. 3 anos? Fez 3 anos, E aí a gente... Ficou Acho que melhor. tá bom assim, Ficou né? super Isso, melhor. que ali tinha a luz da janela. Só vou tirar esse parabéns da minha cabeça, tá? Eu sei que tá tudo gravando já, né? Mas eu vou tirar esse parabéns da minha cabeça, não dá. Você fez uma festa de 3 anos do Nicolas online. Online. Isso é futuro, né? A gente fez uma festa de 3 anos para ele online e ele ficou felizão da vida, amarradão, correu, brincou, gostou, curtiu. Que coisa linda, tá bonita, tá toda cuidada, olha só, eu Obrigada. vi. Gente, não é brincadeira não, vir para esse programa de entrevista é a maior responsa. É verdade. Sabe, Ana Russo, quando começou esse projeto lá, era para resolver o problema assim. Falei, gente, agora precisa dar aula online para os jovens. Eu tinha assumido, eu tô com jovens aqui do PTE que você conhece, eu tô com os jovens do NAIA, que você também conhece o NAIA.
foi voluntária. Conheço, conheço. A Ana Russa voluntária, é voluntária ainda, né? Tanto dos projetos do PTE, como do projeto do NAIA também. E outras instituições, Despertar dos Sonhos, o NURAP, o SEMLEP, outras organizações também que estão indicando esse programa para os jovens poderem conhecer novas profissões. Olha, eu estou bem feliz, né? É, Legal, eu estava vendo até um depoimento seu, já não lembro mais onde eu vi, se foi WhatsApp, se foi Instagram, se foi YouTube, não sei se eu li, se eu escutei, mas você falando, né, que você está se achando nesse lugar, né, de entrevista e nessa coisa de conversar com as pessoas e de estar ao vivo. Aí isso só aumentou minha resposta. Eu falei, nossa, então é sério mesmo, vamos participar disso com o tamanho que isso tem para Tia Miyamashita, porque eu acho que nada mais motainai, né? Nada mais digno do que a gente honrar aquilo que é relevante, que é importante para outra pessoa. Então, para mim, é um presente ter sido convidada, mas mais presente ainda é eu poder estar partilhando desse momento feliz que você está vivendo. é um momento Então, de que bom, reencontro. obrigada. E eu vou confessar aqui para você e para vocês todos, né? É, eu sempre me encontrei no lugar de educadora barra comunicadora, né? Porque eu sempre entendi que a educação ela só vai acontecer se houver uma comunicação. Então, eu sempre me diferenciei como professora, educadora ou instrutora, justamente por esse conhecimento da parte de comunicação que eu tinha, e porque eu fiz comunicação social, eu estudei isso, então sempre tive isso na veia. E quando eu assumi projetos com jovens, eu sempre trazia voluntários para compartilhar o conhecimento deles, a experiência dele com os jovens. E eu sempre fazia nesse formato de bate-papo, ou seja, perguntava e também ensinava os jovens a fazerem as perguntas. Você já participou, como é a dinâmica, inclusive quebrando aquele problema que às vezes eu tinha um voluntário e falava assim, mas é que eu nunca fiz palestra, eu não sei como eu vou, né, apresentar. Eu falo, não, você não precisa ser palestrante, você só vai ser entrevistado, a gente vai perguntar para você. E aí eles vinham e acontecia uma mágica, que é isso que você já conhece. A gente, nesse momento, poder descortinar realidades, descortinar experiências que são tão genuínas que tocam as pessoas. E eu falava, mas a coisa é muito bom isso. Era bom demais para ficar só entre eu, o voluntário, e aquela turma de 20, né? Porque são 20 jovens que participam daquilo. E aí sempre acontecia, mas aí você precisava, para isso, precisava conciliar a agenda do voluntário, a turma, deslocamento, você sabe como era. Mas ainda assim a gente vai tocando. E agora, com as lives no Instagram diárias, eu posso fazer isso, aumentar o impacto para um número maior de jovens, e depois, quando fica gravado, isso aí fica registrado para toda a eternidade, podendo ser reaproveitado, reavaliado, revisto por diversas outras turmas, porque os temas são muito atuais, são temas reflexivos, instigantes, que é justo muito a temática, né? E então, o pior, que foi essa coisa do isolamento, trouxe para mim o melhor, que foi o entendimento que dava para fazer mais e melhor, né? Então, é disso, assim, e é bom os jovens entenderem que essas lives não é um quebra-galho. Tipo, é porque eu não estou tendo aula, então eu vou assistir as lives. Não. As lives é um novo formato de criar conteúdos e de educar. Eu acho que de compartilhar, né? E não é só os jovens, as pessoas que se interessam por esses temas, né? Eu quero conhecer pessoas interessantes, pessoas que se reinventaram na carreira, que se reencontraram, que tiveram a coragem de ou perderam tudo ou tiveram a coragem de largar tudo também, porque são dois momentos, né? Mas deixa eu parar de falar e agora eu queria saber,
Educador emocional, é isso? Pois é, educador Mas é uma emocional, mulher né? que teve, ó, Ana Russo, uma mulher que tem uma carreira internacional. Uma, uma executiva aí que morou E fora. aí, depois de uma carreira internacional, eu fui ser educadora emocional para rimar, entendeu? Para continuar no mesmo nível. É engraçado isso, né? Porque quando a gente fala de educação emocional, de manejo emocional, de controle das emoções, de inteligência emocional, de habilidades socioemocionais, tudo a gente está falando da mesma coisa, que é a habilidade da pessoa perceber o que acontece com ela, no âmbito, claro, das emoções, e isso normalmente não acontece isolado, isso normalmente acontece na interação com o outro. Então, a habilidade de perceber o que está acontecendo comigo e ampliar isso para uma habilidade de perceber também o que está acontecendo com o outro. E tomar as melhores decisões, fazer as melhores escolhas, ter os melhores pensamentos e as melhores ações para um resultado positivo para todo mundo. Então, é disso que a gente está falando. Só que num momento de mundo que a gente estava até 40 dias atrás, né? Em que cada um só olha para o próprio umbigo, em que só interessa o que é bom para mim, o que dá prazer para mim, o que eu tenho vontade, o que eu quero, dane-se o outro, né? Grosso modo falando, onde é que a gente está colocando essas habilidades socioemocionais? Como é que a gente está lidando com isso? A gente não está lidando com isso. A gente está só alimentando o nosso próprio ego, a nossa própria vontade e gerando um monte de desentendimento. Desentendimento numa mensagem de WhatsApp, desentendimento no trânsito, desentendimento na fila do banco, porque, enfim, o que eu quero é diferente do que o outro quer e nenhum dos dois ali está a fim de encontrar um consenso, um caminho do meio, um espaço comum de convivência, né? E isso é muito claro também no modelo que se estabelece dentro do núcleo familiar, por exemplo. Não importa se o seu filho tem o próprio quarto ou não tem o próprio quarto. Seu filho tem o próprio mundo, porque ele tem o próprio celular. Então, não é mais como quando eu cresci, provavelmente quando você cresceu, que tinha uma TV na casa. E a gente tinha que combinar. Uma hora assistir uma coisa que um queria, outra hora assistir o que o outro queria, né? Mas tinha que ter um meio de convivência, de viver com o outro. Isso que é convivência, é viver com o outro, né? Tinha que ter um meio de convivência. Hoje não existe mais meio de convivência. Cada um fica no seu mundo exclusivo. Então, estas habilidades socioemocionais, essa inteligência emocional, chame como quiser, ela estava tão adormecida, tão esquecida, tão abandonada mesmo pelas pessoas, porque, enfim, eu só quero o meu, o para mim e o comigo, que começou a pipocar demanda, né? Então, as empresas precisam que os funcionários desenvolvam soft skills. Então, já tem, sei lá, 10 anos aí de mercado falando em soft skills. Aí, de repente, isso vem para o âmbito da educação. E as escolas falam, não, as habilidades socioemocionais têm que entrar no currículo. Né? E aí, já, sei lá, já faz uns 5 anos que falaram isso, e agora 2020 De é o ultimato. ano da virada. E acho que até 2021 todas as escolas já têm que ter isso estabelecido. Mas por que surge, né, essa demanda? Por que surge essa profissão de educadora emocional? Surge porque o ser humano deixou de ser humano, deixou de sentir, deixou de se relacionar, deixou de interagir. E aí alguém precisa relembrar essas pessoas, né? E aí eu não saí da carreira corporativa que eu tive ao longo de 15 anos, né? E falei, vou ser educadora emocional. Não, eu saí da carreira corporativa e quando eu estava lá eu já tinha uma necessidade de me conectar de novo com esse humano. Porque a empresa estava me demandando algumas posturas e alguns direcionamentos dentro da carreira em que eu tinha que esquecer esse meu lado humano. Que eu tinha que ser prática, tinha que ser pragmática, que eu tinha que ser eficiente, que eu tinha que dar resultado.
Eu não tinha que sentir, eu não tinha que ter problema, eu não tinha que ter pena do outro. Eu não tinha que tentar ser colaborativa. Não, eu tinha que fazer o meu, para minha área, para o meu chefe. Atingir a sua Entende? meta. Exatamente, a minha meta. E se o outro não fez o dele, você manda um e-mail e queima ele para todo mundo. Entendeu? Você não vai lá e fala, peraí, você não está fazendo o seu que compromete com o meu, vamos ver como é que a gente pode se ajudar. Então, quando eu estava já nesse mercado financeiro, que era no mercado financeiro que eu estava, mas quando eu estava já nesse mercado corporativo, eu já estava sentindo falta de poder estar conectada com o que eu sinto. Eu já estava sentindo falta de sentir. E aí eu saí para buscar sentir. E aí eu fui buscar sentir de que jeito? Por meio de práticas de autoconhecimento e de autocuidado. Então, fui estudar budismo. Meu filho está aqui do meu lado. Gente, live é isso, né? Live no isolamento é isso. Fala, filho. 3 horas. Então, é isso. Então, assim, foi por meio do autoconhecimento, foi por meio de práticas de autocuidado. Então, eu fui estudar budismo, eu fui estudar meditação, eu fui praticar yoga, eu fui fazer trabalhos, não só de receber, mas também de me capacitar de imposição de mãos, de trabalhos energéticos. Então, fui trabalhar com reiki por um tempo, e por muito tempo recebi reiki. E aí, destas coisas que eu fui fazendo para mim, para me reconectar comigo, com a minha essência, com o meu lado humano, para perceber que por trás daquele tailleur, daquele salto alto, né, e daquela persona que eu criei para sobreviver no mundo corporativo, ainda existia uma pessoa que se importava com os outros, né, uma pessoa que tinha valores próprios. Meus valores não eram os valores da empresa. E às vezes os valores da empresa eram contrários àquilo que eu acreditava, mas eu tinha que praticar aquilo, porque era o tal do vestir a camisa, né? Então, se você está aqui, você está para vestir a camisa, para fazer o que está posto, não para questionar, não para dificultar, não para tentar alterar. E aí eu fui me achando, eu fui me resgatando de novo. E aí esse processo de ir me resgatando foi um processo longo, né? Demorado, porque eu comecei a me resgatar, eu ainda estava dentro do mercado corporativo. E aí, num determinado momento, já não casava mais o que o que era realmente a minha vontade essencial e a minha necessidade essencial com o que estava aparecendo para mim como demanda de trabalho. E aí eu tive a oportunidade de, então, sair do mercado corporativo e pensar, o que eu vou fazer agora com tudo que eu sei? Fala bem desse momento, porque esse pode ser para algumas pessoas quando eu digo o que pior te aconteceu é o que melhor te aconteceu. Então eu queria que você falasse sobre essa virada aí. Então foi isso. Então, assim, o que pior me aconteceu foi nesse momento da saída, eu não ter mais o crachá. Eu não ser mais a Ana Russo do departamento X. Eu não ser mais a Ana Russo da área Y ou da empresa Z. Eu era Ana Paula. Quando eu saí, eu era Ana Paula. E deu um Porque eu vazio? não Como é quis que sair foi? Ana Russo. Deu um vazio, deu um desespero. Eu nunca andei no deserto, mas eu já li alguns relatos de pessoas que andam no deserto. E eles dizem que andar no deserto é o maior dos desafios. Por quê? De você ter, assim, de você seguir no caminho. Porque a luz do sol é muito intensa, bate na areia, reflete, você não enxerga. O vento vem, leva a areia, que é muito fina, e entra nos olhos. Então, eu já li alguns relatos de que, assim, realmente no deserto é muito difícil você seguir o caminho, né? Então, a partir disso, enfim, que eu acabei lendo, eu penso que esse meu momento foi um momento de deserto, porque era muito difícil eu enxergar o caminho. Muito difícil eu enxergar o caminho, sabe? E as infinitas possibilidades, porque aí quando você tá livre, de não estar mais dentro daquele personagem, você tem infinitas possibilidades, você pode ser o que você quiser. E essas infinitas possibilidades eram todos os grãos de areia nos meus olhos. E aí eu não enxergava nada. Porque assim, eu podia ser tudo, porque eu sou uma comunicadora, porque eu tenho formação em publicidade,
e comunicação. Eu poderia trabalhar com marketing, administração e ir mais para a área de negócio, porque eu também tenho essa capacitação. Eu poderia ir para o terceiro setor, porque também tenho capacitação. E aí, quando eu falo capacitação, não é só da formação técnica e acadêmica, mas assim, da experiência mesmo, de tudo que eu já tinha feito. Então, eu poderia atuar no terceiro setor. Eu poderia ir para uma área mais de autoconhecimento e de desenvolvimento humano, porque as minhas práticas comigo já estavam se tornando, já estavam se profissionalizando. Então, eu também poderia ir para esse caminho. E aí, quando poderia, o que se faz? Né? Então, eu olhava para todos os lados, todas as possibilidades e não sabia o que fazer. Então, eu fiquei um tempo no limbo. Sabe, assim, meio caverna de Platão, meio tartaruga dentro da casca. Eu fiquei um tempo no limbo, eu não sabia o que fazer. O que me salvou foi que eu tinha tido um filho, o meu primeiro filho. Então, eu mergulhei de cabeça na maternidade. E isso foi de forma consciente. Como eu não sabia o que fazer, eu falei, o que eu tenho nesse momento é um bebê. E é isso que vai me salvar, né? E aí, muitas pessoas também acham que ter um filho é o pior, entre aspas, porque, enfim, porque atrasa a carreira, porque tira a liberdade. Sim, meu filho fez tudo isso. Meu filho paralisou minha carreira porque eu quis, né? Meu filho me tirou a liberdade e a convivência social no nível que eu tinha antes. Sim, porque eu quis. Então, eu fui escolhendo, né, a partir das exigências, das demandas e das limitações que a maternidade pode trazer para uma pessoa, eu fui escolhendo ficar com elas pela minha própria vontade. E aí eu fiquei, até os 2 anos do meu filho, eu fiquei nesse limbo profissional. Mais consciente. Então, peraí que pausou seu vídeo, vou ver se você volta. Tá me ouvindo? Tá, voltou. É que deu uma travada. Então, assim, eu fiquei consciente de que eu não sabia o que fazer profissionalmente, então eu estava escolhendo estar na função de mãe por esse período. Que era o que você tinha naquele momento presente. E era o que eu tinha exatamente de concreto na minha mão. Era isso. Ao final desse período, eu já tinha a profissionalização em yoga. Porque eu pratico yoga há 20 anos e eu já tinha a profissionalização em yoga. E aí eu falei, eu vou começar a dar aula de yoga. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Foi o caminho por onde eu acabei me reencontrando e me redescobrindo e me transformando. Falei, é isso que eu quero fazer. Porque, inclusive, tem a flexibilidade de horário, então eu conseguia, né, não estar das 8 às 18 presa num lugar. E aí comecei a trabalhar com isso e percebi que as pessoas que vinham até mim, que buscavam, né, as minhas aulas, tanto em estúdio quanto particular, eram pessoas que estavam vivendo aquele momento que eu tinha vivido, sei lá, talvez há 10 anos atrás, de que eu queria me reinventar, de que eu não estava me encontrando onde eu estava, de que eu não estava me sentindo completa e tal. E aí eu percebi que eu não era uma instrutora de yoga. Eu tinha toda a bagagem daquilo que a pessoa estava trazendo, de experiência de vida e de dilemas. Então, eu podia falar com ela de um lugar onde eu sabia o que estava acontecendo com ela. Eu não era a instrutora de yoga Haribo, que cresceu no mato, entendeu? Ouvindo os passarinhos. Eu era uma instrutora de yoga que tinha tomado chicotada, igual eles estavam tomando, Você né? conhecia esse outro lado, né? Exatamente. Então, assim, eu consegui perceber que dava para eu aproveitar toda a minha bagagem de vida, pessoal e profissional, para colocar no meu trabalho. E aí o yoga começou a ficar pequeno. Como assim? Porque dentro do yoga, eu levava os princípios do yoga. Mas eu tinha outras coisas que eu podia levar dessa toda experiência pessoal e profissional e que não dava para chamar de yoga. Porque não era yoga. Era mais. Né? Aí veio outro... era mais, exatamente. Era além, né? Era complementar. E aí vieram outros dilemas. Pô, mas eu achei que eu ia dar aula de yoga, né? Porque a vida é sábia, ela nunca deixa a gente na zona de conforto. Ela sempre vai tirando a gente da zona de conforto, né? E aí
eu fui entendendo que eu podia oferecer mais, que eu podia fazer mais. E aí esse caminho todo de, de consciência das minhas emoções, de manejo das minhas emoções, do entendimento primeiro em mim, foi se tornando também um conteúdo interessante e necessário para essas pessoas que vinham até mim buscando algum caminho, né, de acolhimento e de apoio mesmo no processo que elas estavam vivendo. Enfim, e aí juntei tudo que eu sabia, o que eu não sabia eu fui atrás, porque também sou muito curiosa, também sou muito buscadora. E aí fui indo atrás, fui concluindo, né, conhecimentos e competências e habilidades para complementar. E hoje, quando eu falo que eu sou uma educadora emocional, na verdade, eu coloco tudo isso dentro do guarda-chuva. Então, eu posso só te oferecer uma aula de yoga. Eu posso só te oferecer uma técnica de respiração consciente. Eu posso só te oferecer uma metodologia de gestão de estresse. Mas eu posso também te oferecer isso e outras coisas, né? E a gente pode pensar, inclusive, em futuro para essa pessoa, porque o que é futuro? A gente está aqui para falar de profissões do futuro. E eu estou dizendo que educador emocional, na verdade, não é uma, né, não é uma profissão de futuro, é alguma coisa que os humanos deixaram de lado, né, que a sociedade deixou de lado, deixou de ser humanizada, e a gente está tentando resgatar. E tudo aquilo que a gente está tentando resgatar, efetivamente, não é futuro, né? A gente está olhando para trás de algum jeito. Ana, Mas o que que... estão falando que não estão Oi. te ouvindo. Será que tá plugado aí? Você tá com microfone? Tá com fone de ouvido? Não tô com... Você tá me ouvindo? Eu tô com o microfone do celular. Ah, só a Ó, Lucimar só Cristina que falou, tá. aqui está normal. É, Lucimar falou que não está me ouvindo. Tenta sair de... Fala para ela tentar sair e entrar de novo, então, ver se ela me ouve, é. né? Ah, tá falando que tá normal. Ah, outra Desculpa. falou que está normal. Ah, saí e voltei, ajustado, legal. Então, assim, quando a gente vai falar de futuro, o que é futuro, O que é né? futuro? O que é futuro? Futuro é o que a gente não conhece. Futuro é onde a gente ainda não chegou. E futuro é o que a gente vai Futuro é a construir? resposta. É a gente que vai criar? Claro, bom, é o que eu acredito, né? Assim, futuro é pergunta Ai, e resposta só está no presente. Então, acho que para a gente pensar em profissão de futuro, e foi um pouco como eu acabei não conscientemente, tá? Isso aconteceu intuitivamente. Hoje eu consigo olhar e ver que isso estava na minha trajetória, mas foi inconsciente. Mas o que eu fiz? Eu olhei para o meu presente e falei, o que esse presente está me trazendo de resposta? E aí, com as respostas que eu tinha desse presente, me vieram as minhas perguntas. É isso que eu quero? Por onde que eu consigo chegar a partir desse presente? Né? O que eu faço com o que eu tenho na mão? Enfim, estas perguntas é que foram me direcionando a navegação para o meu futuro de hoje. Então, lá atrás, em algum momento, quando eu estava naquele deserto, né? Quando eu estava naquele leque de infinitas possibilidades, não decidia por nada, as infinitas possibilidades eram as minhas respostas. E aí eu tive que ir fazendo as perguntas para cada uma dessas realidades que eu tinha, para definir qual ia ser o meu caminho, ia ser a minha rota. olha que coisa incrível que você falou agora. Num dado momento, você olhou para a tua vida, para o que você estava fazendo, da forma como você estava fazendo, o que você estava sentindo, e você falou, não é isso, não estou gostando disso, né? Eu estou tendo que ser incoerente, tá passando por cima dos meus valores, das coisas que eu acredito. Eu estou fazendo isso para ter dinheiro ou para me manter num cargo. Você é uma alta executiva de um lugar muito famoso, assim, um cargo de prestígio, mas eu não.
que isso vai estar me levando, né? Não estava feliz com isso. E aí você falou assim, o que que eu quero? Aí essa foi a pergunta que você fez, mas o que que eu quero? Eu quero trabalhar numa coisa que eu acredito, eu quero voltar a ser humana, voltar a poder sentir, né? A poder, as minhas emoções, poder ter uma coerência, poder olhar para os meus filhos e falar, olha, mamãe trabalha fazendo isso, porque a mamãe acredita nisso, né? E aí você cria esse teu futuro. Isso já, a gente está falando de 10, 15 anos atrás, né? Quando você deu essa virada. Gabriel já está com quantos anos, Gabriel? Vai fazer 13 anos, ou 13 seja, faz anos. 13 anos que eu saí do 13 anos. corporativo, é. 13 anos depois, quem é essa Ana Russo? A educadora de Então, emoções. e aí a gente responde aquela tua pergunta, você acha que o futuro é a gente que cria? É a gente que cria. Porque há 13 anos atrás, quando eu olhei para as respostas que eu tinha e me fiz as perguntas, esses direcionamentos que me vieram me trouxeram aqui hoje para estar conversando com você. Mas eu também não estou na minha zona de conforto, você não está na sua zona de conforto, ninguém está. Todo mundo, a todo momento, pode olhar o que tem na mão, pode olhar para as suas respostas e perguntar, o que que eu faço com isso? Para onde eu vou com isso? Onde isso vai me levar? E a gente senta daqui 2 anos, daqui 5 anos, e a gente vai estar conversando de outros futuros que a gente está criando exatamente a partir de agora. E essa insatisfação. Então, quando a gente tá nesses 30 dias de confinamento, que vão virar 40, que vão virar 50, não sei quantos vão virar, esse é o nosso presente. Mas essa é a nossa resposta. Que perguntas a gente está se fazendo hoje para quando terminar essa quarentena, a gente construir um futuro diferente? Porque se a gente não se fizer pergunta nenhuma, e se as nossas respostas não forem agora respostas que contemplam o coletivo, porque isso está muito claro, né? Se não forem respostas que contemplem o coletivo, esse futuro, este presente aqui vai se repetir no futuro. Porque este presente que a gente está vivendo, ele foi construído em algum lugar antes, e lá atrás, alguém pode ter dito, olha, isso vai dar ruim no futuro, mas ninguém escutou. E a gente está vivendo esse futuro que, assim, que alguns especialistas, que alguns estudiosos, que alguns pesquisadores, não é? A gente já não ouviu essa história 5 anos atrás, 10 anos atrás, de que o mundo estava caminhando por um caminho, que o futuro não era muito otimista, que o futuro não seria muito bom. Você não ouviu isso algum dia? Eu ouvi isso algum dia. Mas naquele momento a gente não parou Não para estava pegando olhar na gente, para a né? nossa realidade. Exatamente. Aí agora a gente chegou nesse futuro que aqueles fatalistas que foram criticados tempos atrás, de alguma forma estavam prevendo. Então, este é o momento da gente olhar para tudo que está acontecendo e ir muito na linha do que você trouxe logo no começo, assim, se isso é o pior que pode nos acontecer, como é que a gente transforma esse pior em melhor? Só que o que a gente está vendo hoje é que não dá para eu pensar em transformar este pior num melhor para mim. Eu preciso pensar em transformar este pior em melhor para todo mundo. Que é aquela história do ganha, ganha, ganha. Ganho eu, ganha você e ganha todo mundo. Esse todo mundo é a sociedade, esse todo mundo é o planeta, esse todo mundo é todo mundo mesmo. Precisa ser muito abrangente. Porque enquanto esse todo mundo for só eu e os meus amigos, eu e os meus colegas de trabalho, enquanto esse todo mundo for excludente, a gente vai repetir futuros como este que a gente está vivendo neste exato momento. Né? Esse coronavírus se chama coronavírus e é um vírus, mas poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser qualquer outra situação que está dizendo para a gente na nossa cara, do jeito que tá ruim. Isso. Precisa mudar. Alguém, acredite no que você quiser, a gente pode até acreditar que foi um cientista chinês ou que foi a providência divina, mas alguém tinha que colocar esse cara na rua, né, esse coronavírus na rua, para que a gente pudesse se deparar com
com esta pergunta, que estava aí o tempo todo, mas que ninguém queria ver, porque estava todo mundo muito ocupado, estava todo mundo muito isolado. De verdade, as pessoas já estavam isoladas. Agora é que a gente não está isolado. Agora tem tudo menos isolamento, né? Mas as pessoas já estavam isoladas. As pessoas já estavam no seu individualismo, no seu egocentrismo, no seu egoísmo. E agora é que a gente tem que sair desses lugares todos. Então, se falar, o pior que aconteceu foi essa pandemia, não, eu estava pensando isso hoje de manhã. Porque hoje de manhã foi o dia de limpar a casa. Quem tá limpando casa? Essa moça aqui. Eu não tava montada assim para limpar a casa, tá, gente? Montei só para vir aqui no programa de entrevista de Tia Yamashi. Mas eu tava limpando a casa. E de verdade, assim, enquanto eu tava abaixada no chão, passando o pano embaixo da cama, eu pensei, era tudo isso que eu queria da vida. Que eu pudesse cuidar das minhas coisas, que eu pudesse ter a minha família próxima, porque enquanto eu estava fazendo isso, meu marido estava contribuindo de outra forma, meu filho estava contribuindo, meus outros 2 filhos estavam contribuindo de outra forma. Então, assim, estava todo mundo de alguma forma envolvido em cuidar da casa onde a gente mora. E naquele momento eu pensei, puxa, isso era tudo que eu queria. Que a gente pudesse estar envolvido com as nossas próprias coisas. Que a gente não se perdesse em consumo, em lado de fora, em opinião dos outros, mas que a gente conseguisse viver a nossa vida com aquilo que a gente tem, com aquilo que faz sentido pra gente, sabe? Cuidando, preservando, harmonizando. Mas eu sei que tem muita gente enlouquecida porque tem que passar pano, lavar louça, entendeu? Pôr a roupa na máquina, enfim. Então, a gente sempre tem uma escolha. Eu acho que é importante, trazendo até para a questão, né, da educação emocional, a gente vai continuar sentindo as mesmas coisas. Ai, mas ela é uma poliana, ela fica feliz porque tá passando pano na casa? Não, cara. Tem dia que eu tô muito irritada de ter que trabalhar aqui em casa. Né? Tem dia que eu tô muito irritada de ter que ficar aqui trancada e não poder ir pro parque correr, e não poder ir pro shopping comprar, e não poder ir pro restaurante comer. Então, assim, tem dia que eu também tô muito irritada. Mas o processo da educação emocional é você perceber que você tem escolha. Você pode escolher como é que você vai se relacionar com essa emoção que está vindo. Você pode escolher como é que você vai se relacionar com essa situação que está posta. Então, eu tô muito irritada. E o que eu faço com essa irritação? Isso. Saio xingando todo mundo em casa? É uma opção. Põe a culpa nos outros? É outra opção. Olho para mim e começo a investigar e a trabalhar comigo mesma. O que nós vamos fazer junto, eu e você, irritação? Porque, enfim, estamos juntos, entendeu? Não dá nem para eu sair, nem para você sair. O que vamos fazer, eu e a irritação? Então, eu sempre tenho escolha. Você sempre tem escolha. Só que para a gente escolher, a gente precisa ter clareza do que a gente está sentindo e do que está acontecendo na hora que está acontecendo. Né? Que é o estado de presença. Isso. E que a gente traz muito o estado de presença pela respiração. Então, tem algumas práticas e algumas coisas, como a respiração consciente, que você já teve a oportunidade de experimentar um pouco, né, do que eu faço nesse trabalho, mas, enfim, a respiração consciente, ela é uma ferramenta muito poderosa para a gente estar no momento presente, para a gente conseguir olhar para o que está posto, e para, com esta clareza de estar no presente, olhando para o que é dado, a gente poder escolher. Agora, quando eu tô com a minha cabeça, entendeu? Na minha expectativa, porque futuro é isso, né? Futuro é expectativa. Eu acho que vai ser desse jeito. Não sei se vai ser ou se não vai ser. Eu tô achando, tô projetando, tô criando uma expectativa. Se eu tiver com a minha cabeça na expectativa, se eu tiver com a minha cabeça em transferir para o outro a responsabilidade daquilo que sou eu que tenho que fazer. Não, foi ele que me irritou, foi ele que me provocou, foi ele que me prejudicou. Então, estou transferindo para o outro. Então, não estou aqui comigo. Estou lá, né? Botando a culpa no outro e jogando para debaixo do tapete do outro. Aí eu não consigo fazer escolha nenhuma. Aí eu fico refém. Fico só ali dançando conforme as ondas da minha expectativa, da minha transferência, da minha projeção.
Agora, na hora em que eu venho para mim e paro e respiro e assim, o que que eu tô fazendo para essa situação ficar melhor? O que que eu tô fazendo para alterar essa realidade? Aí a gente trabalha com autorresponsabilidade. Então, quando a gente fala, né, das habilidades socioemocionais ou das soft skills, a gente tende a achar que são temas isolados ou habilidades isoladas, não é. Tá tudo interligado, tá tudo interconectado. Quando você vai falar em tomada de decisão, como é que eu tomo uma decisão se eu não tiver clareza do que está acontecendo exatamente aqui e agora? Se eu tomar uma decisão baseada no que eu acho, no que eu penso, no que eu estou viajando, no que eu estou projetando, será que vai ser a melhor decisão? Ana, você me lembrou uma coisa importante, que quando eu te conheci, quando você falava assim das emoções e tal, eu falava assim, mas eu acho que a gente conhece, né? Eu acho que eu conheço as minhas emoções, eu acho que tenho um controle emocional, eu me achava. E aí depois eu percebi que você me ensinou também, que a gente precisa reconhecer as nossas emoções. E eu fui criada, assim, de um jeito para ser uma menina obediente, sabe? Uma menina boa. Então, uma menina boazinha não pode ter raiva, não pode sentir raiva. Uhum. Então, eu não me permitia sentir raiva, sabe? E como as pessoas sempre me veem sorrindo, elas acham que obrigatoriamente eu sempre estou sorrindo. Então, eu falo assim, eu não posso estar triste. Não posso estar triste. Hoje, por exemplo, eu não me maquei. Eu sempre me maquei, mas hoje eu não me maquei. Mas eu me permito. Eu falo assim, hoje eu tô bem, hoje bem light. E essa coisa de reconhecer que eu posso sentir as emoções. E reconhecer isso. E foi libertador para mim. Porque as pessoas às vezes têm culpa de sentir raiva, de sentir medo, de sentir vergonha. Queria que você falasse um pouquinho sobre. E você me acalentou quando você falou. Eu também sinto. Eu falei, não, você não Sim, eu sente. também Eu também sinto. sinto, Tieme. Eu falei, E então, todo mundo sente. E é muito importante que a gente tenha a consciência de que não tem emoção boa e emoção ruim. isso. Se eu ficar com raiva de alguma coisa que deu errado aqui em casa, sei lá, então um trabalho. Estou fazendo um trabalho e deu errado. Não aprovaram o trabalho. Fiquei com raiva. Se eu ficar com raiva, pegar aquele trabalho, jogar fora, deletar o arquivo, sei lá o quê, e nunca mais olhar para isso, é uma escolha. E essa raiva não foi produtiva. Agora, se eu pegar essa raiva e tentar transformar aquele projeto, ou aquele trabalho, ou aquilo que me gerou a raiva, numa outra coisa produtiva, ou se eu quiser pegar essa raiva e canalizar para uma outra coisa produtiva, a gente está falando da mesma raiva. Tá? Então, assim, fiz o projeto, entreguei lá para o chefe, ele falou, inconsistente, aqui não tem dados suficientes para a gente aprovar, eu não consigo aprovar isso aqui com a diretoria, porque eu não tenho todos os dados. Aí você vai para casa, puto da vida, não tinha todos os dados, que saco, não aprovaram o meu projeto, tá bom, não vou mais apresentar nenhuma proposta. Pronto, você escolheu qual lugar que você vai ocupar. Agora, se aquela raiva te mobilizar, puta merda, não tem os dados todos, mas tudo bem. Hoje à noite eu nem durmo, mas vou levantar todos os dados. Amanhã eu vou entregar tudo completo. Quero ver eles dizerem que não pode aprovar esse negócio. E aí você chega lá no dia seguinte com o projeto completo ou refeito, ou sei lá o quê, e apresenta os dados complementares que não estavam antes. E aí o cara olha e fala, nossa, realmente isso faz sentido. E aí leva para a diretoria e aprova, e você está ocupando um outro lugar. Então, o que você vai deixar a raiva fazer em você? Como que você vai canalizar essa raiva? Entendeu? Porque você sente ela. Porque assim... Não adianta falar, você fala, não, eu não senti raiva. Já só o jeito de falar já tá ali. Isso, olha. Respiração consciente, meditação, todas as práticas de autoconhecimento, nenhuma delas é para você deixar de sentir nada. É apenas para você se dar conta do que está sentindo cada vez mais cedo. Porque às vezes a gente só se dá conta que tá com raiva quando já gritou com o cara no trânsito, né? Mas depois que você gritou, já foi. Então, todas essas práticas, elas são para você perceber cada vez mais cedo que você tá com raiva.
Então, eu já percebi que eu acordei com raiva. Então, a hora que eu for sair de carro, é muito provável que se alguém me der uma fechada, eu vou gritar, mas eu já tô sabendo que eu acordei com raiva. Então, eu já tô me monitorando e já tô fazendo a DR comigo mesma. Não, você tá com raiva hoje. Então, faz o seguinte, já que você tá com raiva, tenta sair 10 minutos mais cedo. Pra você não ter que ir correndo lá no meio do trânsito e não dar margem para essa raiva crescer ainda mais, porque você vai se irritar com algum contratempo no trânsito. Você tá com raiva? Você acordou com raiva hoje. Olha na tua agenda. Será que dá para remarcar este compromisso? Porque falar com essa pessoa é difícil e hoje não é um bom dia para você conversar com ela. Percebe? Então, quanto mais cedo você se dá conta de como está o seu estado e do potencial que você está tendo de sentir ou não sentir algumas coisas, você pode fazer escolhas e tomar decisões antecipadamente e não depois do leite derramado. E eu queria que você me... Então, todas as práticas é para não chegar no leite derramado. É para você ir cuidando antes. Eu queria que você... né? Os preâmbulos da explosão. E queria que você me falasse, por exemplo, como a convivência ajuda no reconhecimento? Porque você convive com um grupo de pessoas aqui, a gente está em família, você também está aí. E aí, a convivência, a gente vai... os filhos, né? Os filhos não têm medo, eles falam mesmo na nossa cara, né? Ai, o que você tem hoje? Você tá de TPM? Você tá não sei o que lá? E a gente se irrita quando eles falam pra gente isso, mas na verdade eles não são um termômetro ali. As pessoas que estão mais próximas, da família mesmo, que falam, que dão uns toques pra gente poder se reconhecer. Então... será que você já ouviu uma expressão que diz que a gente só vê no outro aquilo que está na gente? Então, vamos pensar assim. Todo mundo e toda situação na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo, é um espelho. Então, não existe outro. O que existe sou eu. O que eu estou vendo no outro é um reflexo de mim. É um reflexo de mim exatamente daquela conduta, daquele comportamento? Não necessariamente. Mas é um reflexo de uma conduta e de um comportamento que eu tenho com aquele outro e que desperta nele aquela resposta. Então, assim, você pode não ter feito nada. Então, vamos pegar esse exemplo que você trouxe. Estou de TPM, né? Então, assim, acordei de TPM. Eu também tenho TPM, tá? Acordei de TPM. E aí, como eu acordei de TPM e eu percebi que eu tô no limite, então eu não vou falar com ninguém. Porque eu acho que falar com ninguém é a melhor forma, então eu tô fazendo uma escolha, né? Falar com ninguém vai ser a melhor forma de administrar isso. Então, saio do quarto com aquela cara Amarrado. terrível. Exatamente, com aquela cara terrível. Entro na cozinha com aquela cara terrível e faço o café da manhã para minha família nesse estado de humor. E chamo eles para tomar café. Eu não falei com ninguém. Aí eu chamo. Vem tomar café! Que fofa, que meiga, né? Não falou com ninguém porque não queria distribuir o mau humor, a TPM, a raiva, sei lá o quê. E aí chama nesse tom de voz. Não precisei falar nada para ninguém. Aí eles entram na cozinha, tudo de cara feia. E aí eu penso, por que eles entraram de cara feia? Porque quem tá de TPM aqui sou eu. Eu tô pensando, né? Não tô falando. Só que eles estão de cara feia porque quando eu saí do quarto, eu saí de cara feia. Porque quando eu chamei para tomar café, eu não chamei amorosamente. Porque a energia que eu botei para fazer aquelas coisas não foi uma energia de cuidar. Foi uma energia de obrigação. Então, às vezes, a gente não fala nada. Mas a nossa expressão, o nosso jeito de andar, né? O jeito que está o nosso corpo, a energia que a gente vai exalando pelos poros, ela fala pela gente. E se comunica com essas outras pessoas numa linguagem que não é verbal. Então, aí o que faz? Porque a gente não tem como controlar isso, né? Eu tô aqui falando com você, a gente está falando no online, mas mesmo assim, o meu estado de humor, a minha energia, a minha intenção, ela está transparecendo. Eu queira ou eu não queira. E a sua também, tá?
E eu nem tô percebendo de você, você nem tá percebendo de mim, mas isso aqui tá fluindo entre a gente, porque a gente tá conversando e não importa a distância, não importa se é pelo celular ou se é pessoalmente, né? Então, o que que a gente faz com isso? Se tem algumas coisas que a gente realmente não controla, né, que são essas coisas mais sutis, a melhor coisa é eu acordar de TPM e já avisar. Olha, eu acordei hoje bem de mau humor, não tem nada a ver com vocês, mas eu prefiro que vocês me deixem quieta no meu canto, porque para mim tá difícil. Quando melhorar, a gente conversa, pode ser? Porque aí eu tô sendo transparente comigo mesma, né? Eliminando E eu tô muitos sendo também. desperdícios com isso. Nossa, Exatamente. E aí tô sendo honesta com as pessoas também. Porque na hora que eu passar de cara feia, meu filho não vai ficar criando uma história na cabeça dele do tipo, que o eu que será fiz? que eu fiz de errado que a mãe tá com raiva? Meu marido não vai ficar criando uma história na cabeça dele de tipo, o que será que tem a ver comigo que ela tá pisando duro? Não, o meu filho vai falar, mamãe tá irritada mesmo. Meu marido vai falar, ela tá de TPM. Percebe? E acabou ali. Agora, se eu não tenho clareza, e nesse exemplo que você pediu, né, da convivência das pessoas, e agora nesse isolamento, se eu não tenho clareza do que eu estou sentindo, e eu não sou honesta em partilhar com as pessoas como eu estou me sentindo, as pessoas vão criar as fantasias delas. Porque eu também crio as minhas quando o outro passa de cara feia, ou quando o outro passa bufando, né? Ou, enfim, se eu passar pelo quarto do meu filho e ele estiver chorando e não me falar o que ele tem, nossa, eu vou fantasiar um monte de coisa na minha cabeça. Então é isso. Então, quanto mais a gente for. Às vezes a gente não tem clareza do que a gente está sentindo, ou por que a gente está sentindo. Mas a gente sabe o que está sentindo, porque a gente está sentindo, né? Então, a melhor coisa é a gente ser transparente e honesto com essas pessoas da nossa convivência, sobre o que a gente está sentindo. E na outra medida, é olhar para essas pessoas que estão, entre aspas, respondendo alguma coisa para a gente, né, num comportamento ou numa fala, como um espelho. O que disso tem em mim? Ou o que de fonte desse comportamento saiu de mim? Né? Porque no final das contas, a gente está todo mundo junto. E ontem eu escutei uma coisa muito legal, e a gente não está junto no mesmo barco, a gente está junto no mesmo mar, e cada um com a sua embarcação. Então eu sou uma embarcação, meu filho é uma embarcação, meu marido é uma embarcação, Tieme é uma embarcação, né? Mas a gente está tudo no mesmo mar. Então a gente precisa dirigir as nossas embarcações nesse momento, todo mundo confinado em isolamento, para não dar trombada. Porque esse mar está revolto agora e depois esse mar vai ficar calmo. E como é que sai meu barquinho do isolamento? Todo quebrado, remendado, sem condição de navegar mais? O que eu faço com o barquinho do outro? Destroço o barquinho do outro? Né? Então, acho que a gente, se estamos todos no mesmo mar, precisamos ser muito cuidadosos de preservar a nossa embarcação e a embarcação do outro. Porque o mar revolto também passa. O dia de sol bonito também passa. Né? O dia de chuva e de vento também passa. E como é que a gente vai estar quando isso passar? Que coisa bonita. A gente está nos nossos momentos finais e eu queria falar que eu tenho te ouvido nos podcasts. Podcast que você tem. Tá em todas as plataformas, não tá, Ana Russo? Na verdade, está no Spotify, está no Anchor. Eu não consegui ainda subir no SoundCloud, mas está lá no Spotify, no Anchor E e tá tem com o nome, se eu no buscar lá é Ana Yogini? Ana Russo.
Ana Russo Yogini. Ana Russo Yogini. Todas as minhas redes são todas iguais. Aí é só me achar. YouTube, Eu vou os colocar podcasts. depois aqui para o pessoal, porque assim, ela tem um podcast em que ela faz meditações guiadas, ela tem esses exercícios de respiração consciente, e aí eu, quando sinto saudade da Ana Russo, eu ponho o podcast dela, ela me conta as histórias. Ai, eu adoro quando você conta história, eu quero que você continue fazendo as histórias e as meditações, e assim, é maravilhoso. E agora que todos vocês conhecem agora essa pessoa maravilhosa, vai ser muito mais prazeroso ouvir esses podcasts e poder ter essa meditação para vocês. Falar, ai, quando eu encontrar... Não, ela já gravou, já está lá à disposição, Ana Russo Yogini, e aí você já encontra aí a série de podcasts dela, que ela faz as meditações guiadas, os exercícios de respiração consciente, fica a dica. Também está com o canal do YouTube. Tá toda semana você está postando, né? Toda semana a gente tem, tanto aqui no Instagram como no YouTube, eu tô com uma série agora que chama Emoções no Currículo, Olha lá. em que eu falo de uma habilidade socioemocional ou de uma soft skill, uma vez por semana, toda quinta-feira. E aí eu vou dando dicas práticas de como desenvolver essas habilidades, esses conhecimentos. Já te dando feedback aqui, eu tô adorando as dicas práticas, porque são vídeos curtos que ela faz e ela já fala como você vai praticar aquilo. E são pílulas, né? E essa a Ana Russo, tranquila, essa voz gostosa dela, ela é muito objetiva e eu acompanho, eu assino. E é muito bom a gente estar num caminho em que a gente pode se apoiar. Olha o telefone tocando, já falando aí, ó. É o Big Boss lá Isso é live. do Live, Big Brother. E se apoiar. Então, sempre para as minhas amigas, para os meus alunos, criem os seus conteúdos. Porque compartilhe essa inteligência, esse conhecimento que vocês têm. Não é que, mas quem vai ouvir? Eu vou ouvir, os seus amigos vão ouvir, quem precisa vai ouvir. Faça isso, né? Que é uma forma de ajudar as pessoas nesse mar que é de todo mundo, né? Tá cada um na sua embarcação. Só que cada um tem um segredinho. Um conhece o que é desperdício, o outro sabe sobre respiração e emoções. E vamos fazer isso, porque aí a vida fica mais fluida e também cria o fluxo, né? Ana, quero É agradecer. isso mesmo. E isso tá tudo no ar, Hã? porque um dia eu conheci Tia Yamashita e ela me falou sobre desperdícios e mais do que isso, ela falou que a gente devia ser digno dos recursos que a gente tem. E eu falei, eu só posso ser digna dos recursos que eu tenho se eu colocar isso à disposição das pessoas. Então é isso que eu venho tentando fazer, ser digna dos conhecimentos que me chegam, das experiências que eu tenho, para que isso de alguma forma possa ajudar no caminho das outras pessoas. E tá fazendo... Do seu caminho, que está aqui ouvindo a gente. Tá fazendo lindamente esse trabalho e eu tenho o maior orgulho de ser sua amiga e de poder apresentar agora para essas pessoas que também são minhas amigas, você. Continue com a gente. Amanhã, às 14h, nós teremos Marcelo Tallenberg. Ele é um curioso profissional e a gente vai falar sobre os 60 mais, as pessoas com mais de 60 anos também. Eu espero por você, Ana, muito obrigada. Obrigada pela atenção plena de todos vocês. Mais uma vez, eu acho que a gente colocar à disposição os nossos talentos é a forma de ser digno do que a gente tem. Obrigada, viu? Tchau, tchau, Obrigada, pessoal. gente. Fiquem bem. Tchau, tchau.